Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, estamos no ar com mais um Raízes, o programa que conta a história de quem faz parte da história de Macaé. Hoje a gente vai contar não só de quem faz parte da história de Macaé, mas quem está mudando história de vidas aqui em Macaé. Mas antes da gente ir para o nosso conteúdo, antes da gente ir para o nosso convidado super especial de hoje, eu peço que você entre na rede social da TV Câmara, siga, comente, compartilha. Nós temos outros podcasts, também temos outras programações, como a Sessão do Dia. Terça e quarta-feira é dia de sessão na Câmara, e eu convido você a acompanhar, porque lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Legislativo, tudo mesmo, tudo que é interesse do público, tudo que é interesse da população. Então, é um trabalho que é desenvolvido para você. Agora vamos ao conteúdo. Eu vou receber hoje a coordenadora de um projeto Criando Memórias, a Priscila. Tudo bem, Priscila? Tudo bom, obrigada. Muito obrigada por vir aqui participar conosco, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui junto com vocês, falando do projeto, né, que é a nossa sementinha, né, a gente diz que a gente está plantando sementinhas e a gente fica muito feliz pelo convite. Obrigada mesmo. Obrigada eu que agradeço de coração. Patrícia, me fala um pouco sobre o projeto. De início, assim, como que surgiu esse projeto? Então, nós somos um grupo de 6 amigos, somos 6 coordenadores, né? Hoje não puderam vir mais, eles têm compromissos de trabalho, tem grávida, tem criança pequena, mas que estamos lá trabalhando. Mas nós somos 6 amigos e nós servíamos num ministério social, um ministério infantil de uma igreja. E aí começamos a desenvolver um trabalho, chegamos a 25 crianças e esse ministério infantil acabou. E aí os 5 amigos, né, saindo eu, eles moram no bairro, né, o bairro que o projeto está sediado é na Virgem Santa. Virgem Santa está ali atrás, por trás do HPM, né, ali próximo ao Açaí, ali por trás. E as crianças que participavam ficavam questionando eles, né? Tio, quando é que a gente vai voltar? Tio, cadê a salinha? Cadê o aprendizado? Cadê os trabalhinhos? E aí a gente orou por um tempo, né? Nós somos cristãos, a nossa base é cristã. E a gente orou por um tempo e Deus deu a direção a gente de montar um projeto social. Um projeto social que a gente pudesse abranger e cuidar dessas crianças, né? Dessa comunidade, mas que a gente pudesse atingir eles muito de carro-frente, assim, de carro-chefe com a educação. Porque a gente também acredita que a educação, conhecimento, é o que pode mudar a realidade deles. E a realidade que a gente conhecia era uma realidade muito difícil, de crianças de 8, 9 anos que não sabiam escrever o nome. Nossa. Então, assim, eu digo que Macaé é uma cidade de muitos contrastes, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um grande desenvolvimento, se a gente for um pouquinho mais a fundo, a gente percebe grandes carências. E a gente está servindo nesse lugar, né? A gente tem várias atividades lá. Nosso carro-chefe é o reforço escolar. A gente atende crianças de 2 a 17 anos, com reforço de matemática, reforço de alfabetização, reforço de português, reforço de história. Então, assim, matérias específicas e também a parte esportiva, né? Karatê, judô, taekwondo, artesanato, dança. Então, a gente vai para a parte cultural, porque a gente entende da importância, mas a gente pega fundo também no conhecimento, né? E um grande presente para a gente agora, recentemente, é poder estar abraçando as mães também. Porque as mães acabam levando as crianças e ficavam ociosas. Então, a gente agora tem uma turma de Ponto de Cruz,
né? Eu ia Enquanto falar as isso. mães estavam lá, estavam esperando, agora a gente tem uma turma. E muitas dessas mães estão, através do Ponto de Cruz, tendo a sua renda, né? Eram mães que estavam em casa, ociosas, dependendo de outras rendas. E agora elas mesmas fazem os trabalhos delas e já estão vendendo, já estão comercializando. Então, acabou sendo um apoio empreendedora também. Nossa, que bacana. E quanto às pessoas que ajudam nesse projeto, você falou que inicialmente eram 6 pessoas. Vocês só tem essas 6 pessoas ainda colaborando lá com as atividades? Não, nós somos 6 coordenadores, né? 6 pessoas responsáveis que entraram na legalização do projeto, que são responsáveis por todo o planejamento, mas nós somos um grupo de quase 20 voluntários. Né? São pessoas que realmente disponibilizam o seu tempo, né? O seu dom, as suas habilidades em prol do ensino, em prol de ficar com aquelas crianças, de dar carinho. Então, a gente tem um grupo aí de 20 voluntários, né? Não recebem nada, não tem nenhum recebimento, é de fato um trabalho voluntário e participam com a gente de todas as atividades. São professores, são auxiliares, são pessoas na cozinha, na limpeza, cada um dentro do seu segmento. Então, tem trabalho para todo mundo. Lá vocês oferecem comida, lanche, essas coisas? Lanche. Todas as nossas atividades, a gente oferece lanche. Todas as nossas atividades. E a gente... isso mexe muito com a gente, porque tem crianças que muitas das vezes vão só pelo lanche. Nossa. E tem crianças que vão fora do horário da atividade deles por conta do lanche. Então, assim, a gente entende a necessidade que tem, a importância, né, do lanchado, dar o carinho. Não é só o lanche, é a questão do carinho, da disciplina, de dar o limite. Então, é todo um conjunto. Eu também já fiz parte de voluntário de igreja e às vezes a gente usa uma coisa para poder puxar para outra, né? É como se fosse um gatilho, né? Um gancho. Você percebe que às vezes você consegue fisgar uma criança ou alguém que está ali, que não quer muito, né, envolvimento, mas que de repente vai pelo lanche ou vai para assistir um amigo. Você percebe que consegue fisgar, de repente? A gente tem experiências lindas, assim, histórias lindas de situações que aconteceram dessa forma. Eles não queriam participar, mas queriam estar ali, né? E aí, através do carinho, da conversa, da aproximação, tudo muda. É muito gostoso, assim, é a nossa recompensa, é ver a transformação deles, né? E aí depois você vê tão dedicados, tão focados, né? Os adolescentes, a gente tem adolescentes que saíram de 0 para 9. É muito. Na escola? Na escola. Adolescentes que tiravam 0. E aí era muito difícil, porque a adolescente tirou 0. Porque ele tirou 0 porque ele não entende a matéria, porque ele não quer nada com nada. Não, realmente ele tinha uma dificuldade muito grande. E aí, com o apoio da professora, com toda a ajuda, ele foi entendendo a matéria. E aí, ele foi se falando, caramba, eu posso, eu consigo. E agora eu estou ajudando os amigos. Então, assim, a experiência que a gente teve ano passado, no final do ano passado, foi de crianças chegarem a 9 de matéria e saíram do 0. Então, assim, é muito lindo. É muito gostoso. Crianças que tinham uma dificuldade muito grande, repetentes, cumprindo matérias de outros anos, né, dependência, e conseguiram passar, conseguiram fluir na escola e já estão até ajudando outras. Então, assim, isso é muito bom. Nossa, que bacana. Qual era a principal missão, de repente, do projeto hoje? Porque a gente começa, de repente, com um propósito que eu vejo que cresceu muito, pelo que você está falando. Hoje, como que você vê a missão do projeto de vocês? Qual seria a missão hoje? Então, eu acho que a missão hoje é agregar conhecimento para que possa mudar a realidade deles e oferecer oportunidades de entretenimento. Porque é um bairro que não oferece isso, né? Não tem outras coisas assim para fazer. Então, virou que é uma oportunidade de entretenimento, uma oportunidade de interação deles, uma oportunidade de amizade, de receberem carinho. E o conhecimento que tem aberto portas para eles. Graças a Deus. Dessas crianças que você falou, de repente, um rapazinho, um menininho, não sei, saíram de 0 a 9. Foi um rapaz. É um rapaz? É. Teve caso já de eles começarem a ser voluntário dentro do próprio projeto ou ainda não? Então, ainda não aconteceu porque, como a gente só tem 1 ano e meio, né? Uhum. Quando eles fazem, a gente vai atender até 17 anos e quando fizerem 18, a gente já até abriu a possibilidade de
um ou dois vir para voluntário. Mas ainda não aconteceu, mas a gente crê que ainda esse ano a gente vai ter aluno virando voluntário. Mas eles já pedem, eles já falam assim, Já falam. Gente, isso é mágico, Já né? falam, isso é Porque muito legal, que eles querem ajudar, do quanto eles foram ajudados, né? A gente tem um lá que ele ainda não é um voluntário, assim, efetivo, mas todas as ações ele vai ajudar. A gente vai ter mutirão no projeto de limpeza, ele está lá ajudando. A gente vai pegar material numa doação, aí ele vai ajudar também. Então, assim, a gente já considera alguém que está muito próximo da gente, né? Que daqui a pouco vai estar ali ensinando. A gente já tem 2 adolescentes que estão fazendo um projeto de leitura para os menores. Então, assim, isso é muito legal. Como que você consegue identificar a necessidade de cada... Porque são indivíduos diferentes, É muito né? pessoal. Então, a gente consegue identificar trazendo a proximidade da família para o projeto. A gente não só faz as aulas, né? Como a gente tem programações, programação da família, programação de ir no cinema juntos, programação de piquenique, e aí café com mulheres, café com mães. E aí, nessas oportunidades, a gente vai sabendo das necessidades. E aí a gente vai tentando trocar de alguma forma, tentando ver de que forma a gente pode ajudar, né? Movendo os voluntários, movendo as pessoas que estão à nossa volta, para tentar ajudar de alguma forma aquela família. Tem história ali, de repente, que você possa compartilhar que te impactou? Tem muitas. Foi, por exemplo, como a gente acabou de falar, de entender a necessidade de cada um, tem alguma, assim, que quando você foi vendo, que você foi a fundo ali, você viu que não era mais aquilo? Porque a gente, às vezes, dá uma coisa, mas através daquilo a gente vai, né, vendo que... A gente tem uma criança lá, assim, tem muitas histórias, mas tem uma específica que a gente viu que a criança tinha muita dificuldade de aproximação. E aí a gente vai abraçar e tal, vai cumprimentar, e a criança estava sempre um pouquinho retraída. E aí a gente foi trabalhando, ele foi começando a se chegar e tal. Hoje já é outra criança e tal, já chega, né? Já está mais próximo da gente. E a gente foi entender a história através de um familiar, que é uma história de abandono, quando ainda era recém-nascido, né? E aí a gente foi conhecer a família, né? A família se aproximou. E a família é muito grata a gente, ao projeto, por tanto que a criança mudou, por tanto que o projeto fez diferença na vida dele, por quanto hoje ele consegue se expressar, hoje ele consegue falar o que ele está sentindo, né? E com a gente também ele desabafa bastante. E aí ele fala o que ele sente, né? Como é que ele tá, a gente percebe quando ele não está bem. Então, e até a questão da gente poder ajudar de algumas formas, né? Ajudar... com material, com alimentação, com o que eles podem estar precisando. Então, essa aproximação, assim, criou na gente um olhar, né? A gente sempre tenta buscar, através do olhar deles, do gesto, do comportamento, o que pode estar acontecendo por trás daquilo ali. Uma sensibilidade. Tem que ter sensibilidade, de tentar entender. Às vezes, é um desentendimento que acontece, né? Entre crianças acontece um desentendimento. Aí você vai buscar, às vezes ali é um relacionamento em casa que ele vê uma agressão, né? A gente teve uma palestra muito bacana sobre abuso infantil. E essa palestra era combate ao abuso infantil, né? E a gente consegue identificar a importância deles já se posicionarem, deles saberem o que é certo, o que é errado, o que não pode ser feito, o que não pode permitir. Então, assim, é muito legal, é muito bom. Priscila, é um lugar vulnerável lá, né? Por um acaso você já percebeu entre uma criança ou outra essa normalidade da violência? Então, a gente diz que o projeto, a missão é de mudar comportamentos, né? Quando eles chegam, você logo percebe que é uma criança que está chegando agora, porque é uma criança que faz gestos, ela faz gestos, ela faz tanto gestos de coisas que ela vê no dia a dia, na rua dela, quanto gestos obscenos, palavrão. A gente, quando chega, você logo percebe. Só que lá a gente estabelece umas regrinhas do que pode e do que não pode. E a gente ensina isso todo sábado, né? Todos os dias de programação, todos os dias que a gente está lá. O que é legal e o que não é legal.
E aí eles vão naquilo ali aprendendo. Então hoje eles já identificam, não, isso não é legal. Entre eles mesmo ele fala, isso não é coisa de amigo. Não pode fazer isso, a tia não gosta. Isso não é coisa de amigo. Ô tia, ele tá fazendo coisa que não é de amigo. Então eles mesmos já se identificam. Mas a gente, é um trabalho de formiguinha, porque eles ficam lá com a gente 4 horas, né? Aos sábados, de 8 ao meio-dia. E em casa eles ficam a semana toda. E muitos, a realidade deles não é a realidade do projeto. Então, assim, demora um tempinho a absorver. Mas é lindo quando a gente vê que há mudança, né? A gente teve agora, final do ano, um testemunho, depoimento de alguns pais, alguns responsáveis. E, assim, foi muito lindo, porque eles falaram mesmo o quanto de mudança aconteceu, quão importante foi a participação. Quantas crianças hoje vocês conseguem atender lá? Entre crianças e entre crianças e adolescentes a gente tem um cadastro de 150, né? Não são todos ativos, a gente pode colocar aí uns 120, mas que participam de todas as aulas em diversos horários e períodos. Você sabe mais ou menos quantas crianças tem ali pelo bairro? Só para a gente ter uma ideia do percentual de crianças que vocês estão atendendo. Tem muita criança, mas a gente acredita que a gente conseguiu já atingir em torno de uns 50%. Nossa. Mas ainda tem muita criança. O bairro ainda tem muita criança. Quais as atividades ali que são mais procuradas pelas crianças? A área de esportes é muito procurada. Jiu-jitsu, karatê, taekwondo para os adolescentes é muito procurado. E o jiu-jitsu e o karatê é uma coisa legal, porque eles acham que eles só vão lutar. E quando chegam lá, os professores são extremamente disciplinadores, né? Os professores são extremamente, ensinam a disciplina, brincam, amam, beijam, dão bombom de manhã e tudo. Mas, assim, eles são extremamente disciplinadores. Então, assim, é muito legal porque eles aprendem a disciplina. Entendeu? Eles vão numa intenção e acaba quando chega lá. E a gente tem fila de espera. A gente está precisando de mais voluntários, né? Porque a gente está com fila de espera nessas aulas. Falando em necessidade, assim, quais são as maiores necessidades que vocês têm lá, além de voluntários? Porque você falou que é um projeto social. Vocês não têm ajuda de igreja, não têm ajuda de política, nada disso. Qual é a maior necessidade de vocês lá? O que demanda mais que vocês têm conseguido, verificado mais dificuldade ali? Então, hoje quando a gente falou de ser uma base cristã, né? Uhum. A gente associou o projeto, fez toda a legalização, né? E a gente não associou a nenhuma igreja e também a nenhuma religião. Uhum. Porque a gente entende que todos podem participar e todos participam, tá? A gente tem algumas igrejas que ajudam, a gente tem algumas pessoas físicas que acabam ajudando, levando um lanche, levando uma roupa para doação, levando um brinquedo, um livro. Então, assim, tudo é muito bem-vindo. E da mesma forma, a gente não faz acepção nenhuma de crianças com relação a isso. E toda ajuda é muito bem-vinda, né? Qualquer que seja autoridade política, a gente não faz acepção nenhuma. Todo mundo que chegar lá é bem-vindo, senta com as crianças, lancha, assiste a aula, a gente não tem nenhum problema com relação a isso. Hoje a nossa maior necessidade, né, os nossos maiores custos é aluguel. Esse espaço ele é alugado, inclusive a gente renovou o aluguel agora por mais um ano. A gente paga luz, internet, né, que são coisas essenciais que a gente precisa ter, mas a gente tem os lanches que a gente não abre mão, a gente tem nas programações, né, agora mesmo, sábado agora, a gente tem festa do aniversariante do mês, então a gente tem bolo, tem lembrancinha, tem cachorro quente, tem coisas que criança gosta, né, e muitos às vezes não puderam ter o aniversário em casa. Então, eles já sabem que no projeto vai ter. E aí, eles já cobram a gente. Tia, meu aniversário tá chegando. Porque eles já sabem que vão ganhar a lembrancinha deles e ter o bolo na hora de cantar o parabéns. Então, assim, a nossa maior necessidade hoje são de pessoas que ajudem a gente nessa manutenção de contas. Graças a Deus, até aqui nunca nos faltou nada. A gente é extremamente legalizado, a gente tem contador, tem advogado, tem toda a nossa documentação é certinha, é tudo registrado em cartório, nossa conta tem uma tesoureira só para cuidar da conta, tem um coordenador em cada função. Tudo voluntário, todos voluntários. Então, a gente tem toda uma equipe organizada, cada um na sua profissão, mas cada um disponível e fazendo o melhor dentro da sua função. Então, a nossa, assim, maior necessidade é de ter pessoas que nos ajudem. Hoje a gente tem aulas que a gente
poderia colocar lá horários, né? Precisa de voluntários, professores de alfabetização, artesanato. As crianças gostam muito de artesanato. A gente já teve uma professora lá que fez vários trabalhos, foi maravilhoso. Ela precisou se ausentar. Então, assim, tem sempre oportunidade. Quem tem um dom, uma habilidade, quiser dividir conhecimento, é sempre bem-vindo. Servir, né? Quais são os principais impactos que você percebe ali na comunidade, nas crianças, com o projeto de vocês? Então, o principal impacto é na questão do conhecimento e do comportamento. É o principal impacto. A própria escola municipal que tem no bairro manda as crianças, o pai das crianças, os responsáveis procurar o projeto. Porque as crianças que estão no projeto têm um aprendizado, absorção de um conhecimento muito maior. Então, assim, a gente vê o conhecimento, a abertura da oportunidade do conhecimento e a mudança de comportamento, que é muito visível, é muito clara. Quais tipos de parceria e outras organizações ou instituições para fortalecer, quais tipos de parcerias seriam ideais para fortalecer o programa ali de vocês? Parcerias de instituições, programas? Então, eu acredito que na área da saúde pode contribuir muito, né? Fazendo palestras de informação, de conhecimento, né? Para adolescente, para mães, a questão das vacinas, né? A gente está daqui a pouquinho chegando num período aí complicado com relação à temperatura. Então, assim, é importante a gente ter alguns cuidados. A gente sempre está falando lá no projeto, sempre está incentivando. Mas eu acho que essa área médica é importante, a área da saúde, né? E eu acho que cada profissional tem uma forma de contribuir. A área também, a área da questão da educação, né? No voluntariado. De repente, você não pode ser voluntário fixo, mas você pode fazer uma atividade uma vez por mês, né? Um incentivo à leitura ou alguma coisa. Eles amam passear, né? A gente já fez alguns passeios para conhecer a história de Macaé. Então, é uma coisa assim, que eles amam. A gente aluga um ônibus, bota todo mundo, vamos conhecer a história de Macaé. E é muito legal. Então, assim, acho que o pessoal ligado a turismo, cada um eu acho que pode dar importância, né? A gente tem o pessoal ligado a animal, para falar da importância dos cuidados, né? Da importância do que pode fazer, do que não pode fazer, a importância da área cultural, né? A importância do incentivo à cultura. A gente está querendo muito um professor de instrumento, de música. Ele já tem a dança, né? As meninas têm a dança. E cada apresentação, elas fazem a dança delas lá, tem um ensaio, é lindo. Tem a roupa. Então, assim, eu acho que cada profissional, eu acho que pode contribuir. Eu acho lindo, às vezes a pessoa vai falar assim, eu vou para a África fazer missão, eu vou ajudar. Eu já ajudei e eu acho lindo, eu acho realmente muito legal. Só que se você quiser fazer missão mesmo, você pode fazer a 10 minutos. Eu faço a 10 minutos da minha casa. Eu moro na Ajuda e até eu chegar na Virgem Santa são 10 minutos, né, de carro. Então, assim, eu consigo fazer a minha missão num lugar mais próximo, né? Ajudando uma comunidade, contribuindo, vendo o retorno, vendo a mudança. Então, assim, eu acho que vai de cada um. De que forma que você pode ser útil, de que forma você pode contribuir, né? Porque a nossa passagem aqui, eu acho que não é só o nosso, né? A nossa família, olhar para o nosso, mas olhar para o outro também. Esse negócio de missão que você falou é muito interessante, que até dentro das igrejas a gente percebe muito. As pessoas, elas se voltam muito para o que está fora, né? E às vezes você convive ali no meio onde as pessoas estão precisando, você não olha direito. Você não fala, você não olha, você ignora, sabe? A pessoa está precisando mesmo, às vezes, de uma atenção, de um cuidado. Às vezes não é nem financeiro. Às vezes é esse olhar mais cuidadoso. E a gente não consegue servir nesse sentido. Então, daí. Fica a lição da gente tentar olhar, assim, acaba que a nossa correria, o nosso dia a dia, né, ele tem nos afastado do que realmente importa, né, desse olhar, desse cuidadoso olhar que a gente tem que ter para o outro, né. Então, às vezes, como você falou, às vezes não é material, às vezes é um abraço. Às vezes a gente chega lá e abraça uma mãe, ela, nossa, você não imagina o quanto eu precisava desse abraço hoje. Então, assim, você abraça uma criança, e aí você não entende, porque a criança às vezes chora. E aí você vai buscar alguma coisa e aí você vai ver que não tem aquilo ali. Tem criança que chega lá e nem sabia abraçar. A gente beija e fica todo envergonhado, fica vermelho, foge, porque ele não está acostumado. Aquilo ali não é a realidade dele no dia a dia, né?
Então, assim, essa questão do olhar é importante a gente se voltar. Fica uma reflexão. Às vezes a gente tem, às vezes a gente acha que não tem nada, a gente tem muito mais do que aquilo que a gente acha e que o outro precisa e a gente não está sabendo oferecer. É verdade. Falando um pouquinho do esporte ali, como que você consegue garantir segurança para as crianças na hora da prática de esporte? Como que funciona isso? Então, a gente tem um professor, né, que é um profissional na área que ele está fazendo, do que ele está fazendo. A gente sempre pede a recomendação técnica e graças a Deus os 3 professores na área da luta, né, são professores formados, são pessoas assim bem técnicas. Tem as pessoas que o auxiliam, né, geralmente cada um deles tem um seu auxiliar que tem ajudado. Mas, assim, a gente oferece toda a segurança possível. A gente tem a montagem do tatame, que é feito por um coordenador nosso. O espaço é totalmente reservado para essa atividade. A gente agora está fechando um curso de primeiros socorros com o pessoal da Defesa Civil. Eles vão nos ajudar. Que bacana. Né? A Defesa Civil de Macaé, ela se disponibilizou a ajudar o projeto, oferecendo curso de primeiros socorros. Graças a Deus, a gente nunca teve nenhum incidente. Parabéns à Defesa Civil. Graças a Deus, a gente nunca teve nenhum incidente, mas a gente tem toda uma farmacinha lá pronta, né, para o que acontecer, se tiver que acontecer. Mas a gente tem esse olhar, esse cuidado, essa importância. Então, o lugar que acontecem as lutas é um lugar dentro do projeto, totalmente fechado, totalmente preparado para aquilo ali. Imprevistos acontecem. Acontece. A gente não pode prever, mas tem que ter ali a segurança. A segurança. Como que é esse envolvimento da família ali, Priscila? Da família com... Você falou que agora vocês têm até um projeto com mães, né? Mães. Desenvolvendo artesanato, onde eles podem levar, de repente, o sustento dentro de casa, que a gente não sabe também, por ser uma área vulnerável, como que aquela família tá. Porque às vezes, como você falou, a criança só vai por causa do lanche, né? Aí você agora você abre esse leque, oferece esse suporte para uma mãe ali que, de repente, não tinha como oferecer para dentro de casa o recurso necessário. Como que é para vocês isso, essa interação? Então, a interação com os pais, hoje a gente consegue uma abertura muito grande. A gente tem o nosso bazar. E o nosso bazar acaba que é um chamariz, né? Porque é um bazar que a gente ganha tudo de doação, né? Roupas, sapatos. E aí a gente coloca nesse bazar num preço popular. A gente coloca R$1, R$2, só para que possa realmente ajudar e vir atrair. Então, através do bazar, elas chegam, a gente conhece, né? E aí elas começam ali a garimpar, e aí do bazar ali já começam a conversar. A gente oferece um cafezinho, a gente chama para conversa, e a gente tem tido essa aproximação. Final do ano passado a gente conseguiu até fazer um café de mães. Nossa, café legal. de mulheres, café de mães, e a gente falou de um monte de coisa legal. Então, esse ano, a gente pretende, assim, que alguns profissionais da área venham somar com a gente, né? Para falar dessa área de empreendedorismo, falar de temas de mulheres. E a gente tem a aproximação dos pais também. É muito legal. As nossas festas, a gente faz festa junina, a gente faz Páscoa, as crianças fazem teatro, participam, né, da peça de teatro. No Natal também, a gente faz ceia de Natal. E aí a gente chama os pais também para participar disso com a gente. E os pais, tem pais assim que é muito, muito participativo. Eles entram muito com a gente. Então, assim, é muito legal. Infelizmente, a grande maioria não tem uma estrutura familiar. A grande maioria não tem pai, não tem mãe, é criado pela avó, é uma madrinha, é uma tia. Mas os que têm são participativos, né? E aí acaba entendendo a missão do projeto, ajudando outros também. Porque isso que é muito legal, né? Leva os amigos? Leva os amigos, né? Abraça os outros filhos nas programações, tá junto. A gente faz bingo, né? A gente faz almoço também, venda de quentinha, venda de almoço, porque a gente precisa gerar renda, né? Também. Então, assim, isso é muito legal. Tem toda uma interação. A gente faz comida lá no dia da quentinha, e aí vai as mães ajudar, as voluntárias. Então, tudo isso cria uma aproximação e uma amizade muito grande. Uma liberdade que a gente acaba gerando, que quando acontece alguma situação, né, de alguma coisa na família, a gente tem essa liberdade. Sábado mesmo, a gente teve uma aluna que internou
com problema respiratório, e a mãezinha logo de manhã sinalizou pra gente. Tadinha. Então, assim, como uma fonte da gente fortalecer, né? Da gente se colocar em oração, em orar por ela, em torcer para que desse tudo certo. E aí a gente ficou acompanhando durante todo o dia. Graças a Deus a menina saiu no domingo de manhã. Mas a gente faz todo esse acompanhamento, esse cuidado. É um apoio. Acaba sendo um apoio para a família também. Qual a capacidade de... Você atende em média 150 pessoas. Qual seria a capacidade hoje? Não, então, a gente fala de 150, mas assim, elas não estão 150 no mesmo dia, no mesmo horário, né? Estão em aulas diferentes. A maior turma que a gente tem hoje tem em torno de 15 alunos. Maior turma de reforço de matemática tem em torno de 15 alunos. Essa capacidade para a gente já é bem enxuta, já está bem no limite. Porque uma professora como auxiliar para 15 é muito, né? Então, assim, essa turma, por exemplo, eu tive que fechar. Botei lista de espera. Jiu-jitsu e karatê, são 17 crianças na turma. Já é uma limitação também alta, entendeu? Então, a gente teve que fechar para abrir um outro dia, um outro horário na sala de espera. Você está conseguindo na sala de espera, né? Na lista de espera, aí, isso. A sua alimentação ali seria maior em termo de profissional ou de espaço? De espaço. Hoje, agora é espaço. Agora a gente renovou o contrato e a gente está fazendo uma sala num outro lugar, que é um anexo ao projeto, né? Assim, bem ao lado mesmo, uma outra sala de aula. Porque às vezes a gente tem 2 atividades acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu não tenho espaço suficiente. Para eu abrir essa turma, a gente teve que abrir essa sala. O que você gostaria de colocar, implementar ali ainda que não tenho, fora as aulas de música? Então, as aulas de música eu acho legal, voltar com artesanato, ter mais atividades. Uma coisa que é bem bacana, que eu gostaria muito de ter esse ano, é uma ação esportiva para as mães. Uma ginástica, uma localizada, um pilates, sei lá, alguma coisa que pudesse envolver. Porque a grande realidade delas é elas não terem esse olhar para a saúde. Né? E isso é uma preocupação, porque muitas das vezes as crianças dependem da saúde delas. E elas não têm esse olhar, não têm esse tempo, não têm esse cuidado, não têm esse conhecimento, entendeu? Então, assim, a gente ter esse olhar de uma atividade esportiva para as mães seria muito bom. Até porque eu acho que você atrai mais, né? Traz a família mais para perto. Isso. Né? Isso acaba, além de fortalecendo o projeto, ganhando mais credibilidade, trazendo mais pessoas e, de repente, alertar as autoridades, né, para o bem que vocês estão fazendo e para a necessidade do local, né, porque ter um projeto social que funcione é muito bom, mas a gente ter políticas públicas que atendam a população é mais do que direito. Né? Isso aí. Maiores desafios ali que você enfrenta na implementação do programa? Nossos maiores desafios é a nossa questão de limitação, né? A nossa limitação de espaço, nossa limitação de voluntários, nossa limitação de recursos, né? Tudo isso a gente vê como um desafio, né? A gente paga as contas do mês pensando, Deus vai prover e a gente vai trabalhar. A gente também não fica esperando, não. A gente vai trabalhar, a gente faz bazar, a gente faz rifa, a gente vai dando o nosso jeito. Graças a Deus nunca faltou nada. Mas os nossos maiores desafios é essa questão. Espaço, pessoas, recursos. A gente entende que se a gente tivesse uma grande rede de apoio ou pessoas, empresas nos ajudando, a gente conseguiria atender muito mais crianças, muito mais famílias, dar conta muito mais do que a gente já faz hoje. Mas a gente é feliz com o que hoje a gente tem. Vocês não têm fixo, né? Você está falando assim, apoios fixos, né? Não temos. Mas tem algum parceiro ali recorrente que de repente, que não temos parceiros recorrentes. A gente tem uma ou outra instituição que ajuda, né, num material, ajuda num lanche, ajuda, mas nada que a gente possa começar o mês e dizer, a gente tem tanto reforço, a gente tem isso aqui para fazer. Não, todo mês a gente está correndo atrás. Todo mês a gente está... difícil. Dentro do... Mesmo eu sei que é um bairro carente, mas tem essa conscientização. Você falou que a escola já indica o seu projeto. Já indica. O que precisa mais fazer para mobilizar
população ali em torno? Então, eu acho que agora a questão o projeto já é bem conhecido no bairro, o projeto já é bem conhecido. E assim, a gente tem conseguido, junto com os pais, né, fazer um trabalho, né? Os pais nos ajudam a vender rifa, ajudam a vender quentinha e tal. Mas a gente precisa hoje, o nosso foco é atrair empresas, atrair instituições que possam nos ajudar, porque eu acho que isso vai dar um suporte muito grande para a gente, tendo essa base, né, pelo menos uma base que seja estabelecida, para que a gente possa, a partir daí, avançar. Então, hoje o nosso foco está em pessoas físicas também que nos ajudam e a gente é muito grato, mas o nosso foco hoje é buscar empresas e instituições que venham apoiar o projeto. Tem quanto tempo o projeto? Tem 1 ano e meio. Priscila, a questão do artesanato das coisas com as mães, você começou tem quanto tempo? Tem 1 ano. A gente começou as aulas de artesanato de Ponto de Cruz tem 1 ano. Já teve feira, alguma coisa assim? A gente teve uma exposição de trabalhos. E aí cada atividade fez a sua exposição e elas fizeram a exposição do trabalho delas, né? E até por conta disso elas já começaram a comercializar. Você já pensou, de repente, em ter uma cooperativa ali entre o pessoal? Não pensei, mas pode ser uma abertura. Legal, veio essa bacana. Ideia da cooperativa entre eles ali para poder divulgar, né, esse trabalho, difundir, isso. Né? Uhum. Você já falou que a maioria das pessoas tem informação, né, que trabalha ali. Quais são os planos para o futuro de vocês? Então, os planos para o futuro é a gente aumentar o nosso espaço, né? Conseguir mais voluntários para que a gente possa ter mais atividades, para que a gente possa pelo menos sair dessas listas de esperas que a gente tem hoje, porque o nosso coração dói. Ver o nomezinho na lista de espera, ter que dizer não, ter que dizer esperar, tem que esperar. Então, isso aí dói. Então, os nossos planos é que a gente possa atender todas as nossas listas de espera, possa aumentar o nosso espaço e possa ter empresas nos apoiando. Terminando o nosso tempo agora. Então, eu vou aproveitar esse momento que você falou dessas demandas, dessa necessidade da empresa, pedir para você deixar um recado para quem está assistindo, seja empresa, seja pessoa que de repente tem vontade de ajudar, seja pessoa que tem vontade de participar efetivamente, que de repente tem alguém lá que às vezes quer participar, não sabe se pode, porque tem muita gente, não tem muita gente. Então, peço que você use o momento, fique à vontade. Então, a gente convida, né? Eu sempre chamo para um convite para um café lá, né? Porque eu sempre chamo para conhecer, porque quando a gente conhece pessoalmente, os nossos olhos conseguem acompanhar o que acontece, ver as crianças, ver o espaço, ver o que tem. Aí isso aí te dá um start, né? Um start no que você pode ajudar. Porque cada um de nós tem uma missão e cada um de nós tem uma habilidade. Eu acredito nisso. Cada um tem uma habilidade. Tem gente que chega lá e fala: Priscila, eu não sei dar aula, mas tu sabe servir um café? Sabe fazer um lanche? Sei. Então vai lá servir um lanche. E aí a pessoa é muito feliz naquilo que ela faz. Ela domina a cozinha é dela. E ela faz muito bem aquilo ali e ela distribui com todo carinho, com todo amor. Já teve gente, eu não sei, mas eu sei dar uma faxina excelente. Então, tudo bem, então você vem. Vamos fazer a faxina. No mutirão você coordena. E ela coordena. Você lavou bem, vai lavar a janela, vai lavar o banheiro, vai não sei o quê. Então, porque a pessoa conhece, sabe o que está falando. Então, assim, eu acredito que todo mundo tem esse dom, essa habilidade, pode ajudar. A gente está aqui não só para os nossos interesses pessoais, né? Tanto empresa, pessoa CNPJ, quanto pessoa física. Eu acho que todos nós podemos colaborar. Eu acho que quando a empresa tem esse olhar de levar um grupo de funcionários num lugar desse, a sensibilidade de amor ao próximo, de relacionamento, isso muda muito, entendeu? Isso muda muito porque você conhece uma realidade fora daquilo ali que você vive. Às vezes você não tem nem noção daquela realidade. E às vezes a gente passa o nosso dia a dia numa empresa, né, numa grande empresa, fechada no ar-condicionado, focado no nosso trabalho, tentando desenvolver da melhor forma.
mas a gente esquece uma realidade que está muito próxima de nós. Então, assim, eu convido as empresas, CNPJ, pessoa física, para ir conhecer, para a gente tomar um café junto, para a gente conversar, para a gente ver de que forma que pode ajudar, que pode contribuir. A gente tem muita transparência em tudo aquilo que a gente faz. Tem as nossas redes sociais que as pessoas podem acompanhar, né, todo o nosso trabalho lá. A gente é muito sério naquilo que a gente faz. A gente é uma instituição totalmente legalizada. A primeira direção que a gente recebeu não foi de abrir portas, foi de fazer uma legalização. Muito diferente de muitos lugares que a gente vê. A gente tem toda a nossa prestação de contas na contabilidade, mensalmente. E eu entendo que muita gente tem uma limitação, uma dificuldade de ajudar algumas vezes, alguns projetos, por tanta coisa desonesta que a gente vê. Infelizmente, é uma realidade, mas assim, eu convido para a gente olhar um outro lado, né? Porque a gente não pode ser punido, penalizado por quem não fez correto. A gente é muito sério, muito transparente, muito correto, e a gente convida para esse café. Vai ser muito bem-vindo. Todo mundo que chega lá é muito bem-vindo mesmo. Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada por falar do projeto, obrigada por ser essa pessoa que está trabalhando por pessoas, que está modificando vidas, que está se doando, né? A gente só dá aquilo que a gente tem, né? É verdade. A gente não tem como dar, então agradeço a Deus pela sua vida. Obrigada. Amém. Gente, eu vou mostrar aqui a capinha do projeto, ó, Criando Memórias é o nome do projeto. Convido você também a conhecer, a participar, a se envolver como pessoa, como comunidade, você que é da comunidade, como empresário, como alguém que quer fazer o bem, né? Alguém que toca no seu coração, que você tem mais do que você precisa, né? Porque, na verdade, nós temos mais do que precisamos, né? A vida já é uma dádiva. Obrigado por acompanhar esse programa. Peço que você acesse as redes sociais da TV Câmara, curta, comente, compartilhe. Até a próxima. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.